É só o Ajeitar meu nosso, né? cabelo, jogar pro lado. Os outros não estão ouvindo. Se você está ouvindo bem, né? Tá muito Não, acho baixo que também. não, tá bom. Tá bom? Tá ouvindo aí, Alexandre? Deixa eu vou passar uma mensagem para ele. Eu acho que eles não estão ativando lá o som deles. Deixa eu aqui passar uma mensagem para eles. É aqui. Não, aqui. Alô? É preciso ativar. Ah, deixa eu ver se eu mesmo desativei aqui. Peraí. Áudio. Repeat. Não. Tá todo mundo ligado. É preciso ativar. Alô? Ok. Alexandre, tá me ouvindo, Alexandre? Marlene? Fala, vovó, tô aqui. Alexandre? Marlene? Alô, Alexandre? Tá me ouvindo, Alexandre? Alexandre, tá ouvindo? Deixa eu ver se tem alguma mensagem aqui, né? Não tem, não. Não. Alô? O NetMeet, o WebEx, ele tá meio esquisito, assim, para entrar, eu tive uma dificuldade de entrar. É, né? Ele com essas mudanças aí, eu não sei o que tá acontecendo. A Marlene parece que não tá mais. É, só tá nós dois Alexandre. O Alexandre não tá ouvindo. Ou tá ouvindo, mas não tá conseguindo se comunicar. Marlene, alô, boa noite. Eu já passei mensagem para eles. Alô, Marlene? Oi, tudo bom? Você não estava me ouvindo? Não, não estava. Aí ficou parado, eu saí e entrei novamente. Ah, tá. Estava feito congelado. Ah, tá. Ah, deve ser problema da internet aí, né, não? Meu, acho que não. Não, seu Beto. Porque eu tentei também, congelou na hora que eu entrei, ficou um Ah, tempão é? congelado. Eu tive que sair e entrar também de novo. Tive Ah, que fazer a tá. mesma coisa. Eu vou fazer investimento no Google Meet. Eu acho que o Google Meet é mais leve do que ele. Entendeu? Esse Webex aí tá muito. Eu não consigo tirar o do inglês. Agora aqui para mim só aparece em inglês, cara. Só aparece em inglês. Alexandre, tá aí? Acho que ele travou também, deve estar no mesmo esquema, deve estar travado. É, né? Ele não viu. Bom, vamos dar um. Vou falar no WhatsApp aqui para ele aqui. É, pede para ele reinicializar. Só um minutinho, tá, Marlene? Ah, tá bom. Para ver se o Alexandre também, ele tá no ar, mas ele também acho que tá Exige ouvindo. entrou? Oi? Não, não entrou não. Lesi não. É. Carlos hoje não vai poder estar junto. Tá bom. A mulher dele tá. Vamos lá, Alexandre, conseguiu passar o zap para ele? Passei aqui agora. Assim. Conecta de novo. Pronto, passei uma mensagem também para ele.
Para ele conectar de novo. Marlene, Alexandre, Robson. Vamos ver se o Alexandre vai conseguir. Vamos ver aqui. Bom. Vamos ver aqui. O Alexandre ele não está recebendo a mensagem. Ele não está. Eu passei o zap, mas o zap não tá chegando. Ele não está chegando o zap. Marlene, o seu tá rodando aí a beça aí, né? Marlene? Alô, Marlene? Não, a Liz ainda não entrou. Tá normal. Tá bom. Oi, tô ouvindo. Tá, então vamos continuar. Tá, porque senão a gente vai... Alô, Alexandre? Vamos continuar, tá? Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 25 do livro de Gênesis. Né? Esses capítulos eles têm muitas coisas interessantes e a gente querer correr para acabar com ele no livro de Gênesis eu acho uma bobagem. Por quê? Porque o livro de Gênesis é o livro dos começos, né? É ali que tem tudo que hoje nós temos começou no livro de Gênesis. Todas as coisas que nós temos e vemos e ouvimos falar começou lá no livro de Gênesis. Então a gente vai começar no versículo 1 do capítulo 25. Eu vou botar aqui a tela para a gente ver. À medida que alguém for entrando, eu vou vendo aqui, tá? E vou liberando. Deixa eu ver se tem alguém que... Não, ninguém não pediu para acessar, não. Tá? O problema é esse, que o meu também está tudo escrito em inglês aqui. Eu já fiz tudo para voltar no português aqui, mas está difícil. Mas vamos lá. Nós vamos acessar uma tela, tá? Conforme a gente tem feito. E vamos acompanhar o estudo por ali, tá bom? Eu fiz essa... A imagem do senhor está muito ruim também. Hã? A imagem do senhor está muito ruim. Tá ruim, né? Acho que é por causa dessa lâmpada que tem aqui em cima de mim. Acho que tá embaçado. Tá embaçado, né? Deixa eu ver se de repente se apagar, de repente até melhora, né? Vamos ver se melhora. Não é isso não. Não, né? Não. Então, não sei. Acho que é conexão mesmo. É conexão, Conexão né? que não tá muito perto. Bom, vamos lá. Vamos botar aqui a tela, viu, Marlene? Qualquer coisa vocês podem escrever aí passar uma mensagem aí pra gente poder ver, tá? O Alexandre ainda não respondeu o zap, porque também não tá com problema lá na conexão dele. Eu ou outro? Oi, Alexandre. Oi, tô aqui. Ah, tu tá aí? Ah, que legal. Aqui Poxa. já. Eu tava aqui fazendo hora para você entrar. Então, tá bom. Não, já tava aqui já. Já, né? Ah, legal. Então, vamos estudar hoje sobre o capítulo 25, tá? E eu vou colocar aquela telazinha que eu sempre preparo, e eu fiz aqui correndo agora de tarde, e os dias parece que as horas estão ficando mais curtas, né? Mas a gente vai trabalhando. Então, vou botar aqui a telazinha, e aí nós vamos ver as coisas interessantes que a gente pode discutir nesse capítulo 25 de Gênesis, que a gente vai ver sobre Abraão, que casou de novo, os filhos que Abraão teve, o casamento de Isaac, né, agora com a busca por um filho, os filhos que nasceram, como é que foi essas coisas aí, é o que a gente vai ver hoje, tá? Então vamos lá. Vou botar aqui a telazinha, essa aqui, tá? Vê se vocês estão vendo bem a tela aí. Tá todo mundo vendo bem a tela?
Ainda não apareceu. Ah, agora sim, agora foi. Apareceu, né? Tá, então eu vou lá Apareceu. Tá boa, tá bom. então eu vou lá pro início, né? São 16, só deu tempo de fazer 16 é, telas, né? O tempo estava meio curto, mas deu para cobrir esse capítulo 25 todo, tá? Então, no capítulo 25 aqui, que nós estamos começando hoje, a gente vai ver que Abraão, ele tomou uma outra mulher depois que Sara morreu. Sara viveu 127 anos, não é? E Isaac já tinha nascido, já era um rapaz, mas Sara não viu o Isaac se casar, porque ela morreu antes dele, dele conhecer Rebeca. Então Isaac se casou e Abraão também se casou. Diz aqui o texto que ele tomou uma outra mulher, né? Isaac tomou outra mulher e o seu nome era Quetura. E dessa mulher nasceram cinco não, 6 filhos. Olha, nasceu esse tal de Zinran, Joquizan, eu não sei aqui se quem é homem, quem é mulher, não sei. Provavelmente são homens, né? Zinran, Joquizan, Medan, Midian. Midian é da origem dos midianitas, a gente conhece, né? Aquele Jetro, que foi o sogro de Moisés, né? Ele era dessa descendência aí, dos midianitas, né? É, é a origem dos árabes, né? Agora. Então é até interessante a gente entender por que ele, né, quando foi encontrar com Moisés, ele conhecia bem quem era o Deus de Abraão, ele conhecia muito bem. Ele era um sacerdote, embora fosse midianita, ele era um sacerdote e ele deu bons conselhos para Moisés. E nasceu esse tal de Isbaque, né, e Suá. Bom, esses são os filhos de Abraão com Quetura. Então você vê que aquele tempo todinho, aqueles 25 anos que Abraão não teve filhos com Sara, realmente era o que a palavra estava dizendo. Sara, ela era estéril, não tinha filhos, e o problema não estava realmente em Abraão. Tanto é que aí Abraão teve todos esses filhos aí. O nome Quetura, esse nome dessa mulher de Abraão, ela só aparece 2 vezes na Bíblia. Uma vez é essa desse capítulo de 25 que a gente está lendo, logo no primeiro versículo, e também outra vez lá no livro de Primeiras Crônicas, né? Quando ele fala, né, quantos filhos de Quetura, né, concubina de Abraão, esta deu à luz e Suá, e os filhos de Joquizã foram tal. Então, uma coisa que é interessante a gente perceber aqui é que quando, no versículo 1 do capítulo 25, ele fala que Abraão tomou outra mulher, e o nome dela era Quetura. E no livro de 1 Crônicas, ele fala que Quetura era uma concubina. Então, essas duas formas de estar escrito, né, na palavra de Deus, essa mulher que Abraão teve esses 6 filhos, ele fala que ele tomou uma mulher, outra mulher. E lá em Crônica diz que ela era uma concubina de Abraão, né? Essa Quetura. Então, alguns estudiosos, eu estou falando o que os estudiosos, né, falam, que essa Quetura é a mesma Agar, né? Alguns dizem que a Quetura é a mesma Agar, tá? Então, ou seja, Sara morreu, Abraão fala para Agar, a fila andou, né? Assim que falam por aí. Agar, a fila andou. Mas não é certo, a Bíblia não fala sobre isso, tá? Isso aí é alguns estudiosos é que falam sobre isso por conta de estar escrito ali que ela era uma concubina, mas não sei. Mas isso é só para a gente discutir aí, tá? Só para que vocês possam ter ideia. Então ele teve 6 filhos com essa mulher. Então Abraão, mesmo já velho, né, porque Sara morreu com 127 anos, Abraão já estava com pelo menos uns 140. Eu creio que Abraão deve ter esperado algum tempo o luto da mulher, né? Eu não acredito que ele tenha tomado essa Quetura aí logo após a morte de Sara, não sei.
Não sei ao certo quando foi que Abraão, mas no mínimo, Abraão já estava com 137 anos no mínimo, tá? Ou mais um pouquinho, mas no mínimo. E ele morreu com 175. Então Abraão teve aí, sei lá, uns né, de 137, 140, 35 anos para ter esse monte de filho aí com essa mulher, tá bom? Bom, embora Abraão tivesse 8 filhos, porque agora Abraão tinha 8 filhos. Tinha os 6 com a Quetura, tinha aquele Ismael com Agar, né? E o Isaac. Mas no versículo 5 diz que Abraão, ele deu tudo para Isaac. Olha que coisa interessante. Ele deu tudo para Isaac. E deu só presente para os outros filhos. E Abraão ainda estava vivo, ainda não tinha morrido. Ele, antes de morrer, ele tomou uma providência que, aos olhos de algumas pessoas, pode ser até estranho. Como foi estranho quando Sara pediu para ele mandar Agar embora, isso pareceu mal aos olhos de Abraão, né? Está escrito lá isso, que pareceu mal aos olhos de Abraão. Mas Deus falou para Abraão, naquela ocasião, que ele não deveria ver dessa forma e deveria atender ao que Sara tinha pedido. Então ele mandou Agar embora. E aqui nós estamos vendo que agora ninguém pediu nada para Abraão. Foi ele que tomou essa providência. Ele mesmo tomou a providência, chamou seus filhos, reuniu eles, né? E falou: aqui está um presente para você, está um presente para você. Eu não sei que tipo de presente foi, mas pode ter sido joia, ouro ou animais, não sei. E falou para eles irem embora. Vocês vão embora. Deve ter ido embora com Quetura. Não sei se Quetura ainda era viva ou se ela foi embora junto com seus filhos. A Bíblia não fala. Como eu disse, Quetura só tem 2 referências na Bíblia, né? Então, se ela ficou com ele e só os filhos que foram embora, o que eu não acredito muito, ela deve ter seguido seus filhos. Não sei. Faço nem ideia. Mas o que é interessante aqui a gente observar é que Abraão, embora pareça que ele tenha deserdado, né? Porque a ideia é essa: se ele tinha outros filhos e ele deu tudo que ele tinha para Isaac, é porque ele deserdou os outros filhos. Isso aqui no direito brasileiro, por exemplo, seria um complicador danado. Qualquer um deles poderia entrar com uma ação e anularia esse processo de deserdação. Né? Isso pode acontecer quando é o caso de o herdeiro tentar matar aquele que tem os bens, né? Mas não é o caso aqui. Aqui, simplesmente, Abraão mandou embora, deu a eles cada um presente e enviou eles lá para esse Oriente, né, para a Terra Oriental. Então, Abraão deserdou todos os demais filhos em benefício de Isaac. E eu queria ouvir o que vocês acham disso. Vocês acham que essa decisão de Abraão, ela foi uma decisão injusta, né? Com os outros filhos? Puxa vida, os outros filhos foram mandados embora assim? Não era filho dele? O que vocês acham? Alguém quer falar a respeito disso? Pode falar, é só você, Jussana, quer falar. Se ela estiver conectada. Quer falar, Marlene? Alguém quer falar? Sim, eu gostaria de falar. Pode falar. Você vê, né? Como a gente estava vendo na aula anterior, assim como Abraão, aquele. Eu até preguei isso também no domingo, na live. Abraão, ele representa o Pai, né? Representa o nosso Deus, né? Isaac representa Jesus Cristo. E assim como o Pai tem reservado para o Filho, o nosso Messias, Jesus Cristo, nosso Salvador, todo o seu reino, toda a sua herança, há uma promessa para nós também, né? Que com ele, né, nós também somos co-herdeiros, né? A palavra diz que nós somos co-herdeiros com Cristo. E você vê, né, que tudo aquilo que Jesus herdasse, assim como Isaac herdou, né, para nós também será por herança, né? Isso é maravilhoso. É interessante que os povos árabes, né, os restantes dos povos, eles
eles foram para distante, né? Mas há uma ligação na carne, de uma certa forma, com Abraão. Mas só é realmente filho de Abraão aquele que, conforme diz lá em Hebreus, né? Aquele que é pela fé, né? Aquele que teve a fé como Abraão teve, né? No Deus Todo-Poderoso e obedeceu. Então não adianta tanto os judeus ou árabes ou muçulmanos, quem quer que seja, requerer a paternidade de Abraão, que a verdadeira paternidade mesmo só é filho de Abraão verdadeiramente aquele que tem Jesus no seu coração. Amém. Mais alguém quer falar? Não, eu lembro que quando Ismael ele estava caçoando, né, de Isaac, que a mãe de, né, Sara viu isso, ela falou: olha, despacha esse menino com a mulher porque ele não vai herdar as coisas com o meu filho Isaac, né? Então acho que já tinha ali uma ideia de realmente passar ou dar tudo realmente para Isaac. E foi como o pastor falou: Isaac é o filho da promessa que Deus prometeu para Abraão e Sara. Então a única coisa que eu estranho é que eu não sei se já era cultura naquela época passar tudo ao primogênito, né? Isso quando já teve o direito da primogenitura, né? Que os filhos de Isaac também tiveram essa contradição, né? Que foi vendido, né, para Jacó o direito de primogenitura. Mas eu fico nessa dúvida se não deveria ser de Ismael, por mais que a promessa tenha sido a Isaac, né, as coisas serem passadas para ele por direito, né? Essa questão de direito à primogenitura. Porque, querendo ou não, ele foi o primeiro de todos, né? Então vamos lá. Vamos tentar. O pastor Robson já falou aí. A gente vai também falar sobre isso, né? Mais adiante. O que acontece? O próprio Deus, né? Você mesmo falou aí que a Sara, ela falou: esse Ismael não vai herdar junto com meu filho, não vai. Por quê? Porque havia uma promessa de Deus, né? E o próprio Deus, ele disse que o herdeiro, né? O herdeiro seria através de Isaac. E o escritor de Hebreus e outros que a gente vai ver aqui, Gálatas, né? Ele fala que o filho da escrava é o filho da natural e o filho da promessa, esse sim herdaria todas as coisas. Então parece uma coisa assim estranha, mas era a lei. O filho do escravo não poderia herdar. Lembra quando Moisés ele falou, né? Ah, mas na minha casa só tem o servo, né? O escravo Eliezer. Ele achava que era essa situação. O negócio da primogenitura a gente vai ver mais adiante. Mas o que acontece? Abraão com Sara só teve um filho que foi Isaac. Se tivesse outros filhos, né? O direito da primogenitura era de receber a porção dobrada, tá? Receber a porção dobrada. Então, esse é o direito da primogenitura. Mas no caso ali, só tinha Isaac e ele ia herdar tudo. Não tinha jeito, tá? Mas vamos avançar aqui, que esses comentários que o pastor Robson fez, que você fez, Alexandre, foi muito legal a gente poder ouvir isso aí. Tá? Então, não, ele não foi injusto. Abraão não foi injusto, ele apenas obedeceu o que Deus já tinha determinado, entendeu? Uma coisa é a justiça do homem. A gente sabe da nossa justiça, a gente quer executar a nossa justiça. E a outra coisa é a justiça de Deus. Então Deus já tinha determinado que Isaac, está escrito aqui no versículo 12 do capítulo 21, porque em Isaac será chamada a tua descendência. Então, a descendência de Abraão era através de Isaac. Então, foi o próprio Deus que tinha já determinado isso. E qualquer coisa que Abraão fizesse para dividir essa herança, não ficaria legal, tá? Porque Isaac era o filho da promessa. Pode falar, Marcos. Pode falar. Oi, boa noite a todos. Eu me atrasei aqui um pouco porque eu tive que baixar de novo aqui no computador o programa. Mas enfim, vamos
lá, né? Vamos. É, mas a Bíblia aqui está dizendo também que ele também não despediu de mão vazia, deu presentes, né? Então, assim, Sim, eu entendo que foi assim, quando fala assim, que deu tudo para Isaac, é tudo, acho que da herança principal, né? Que aí eu não sei se eram gados, talvez servos, joia, ou mesmo, acho que mais é gado, né? Os rebanhos que tinha maior valor naquele tempo. E deu presentes para os outros filhos, né? Que aí eu não sei, pode ter sido uma coisa menor, joias, alguma coisa é, se tivesse um valor até de venda mais rápida, até porque eles os pediu, quer dizer assim, houve uma compensação, claro que não é herança, mas houve uma, assim, também não ficou sem nada, né? certo. Isso, eles receberam presente, mas a herança principal que alguém poderia receber do pai é as bênçãos, né? As bênçãos. A É a gente vai ver isso mais, primogenitura. as bênçãos da primogenitura, tá? A gente vai ver isso lá mais adiante, quando tiver a bênção de Isaac sobre Jacó. Então ele abençoa ele e essa bênção vai seguir ele durante toda a vida. Os bens se acabam, né? Então essa é a Uhum. maior herança, a herança da bênção. Mas Isaac também ficou um homem muito rico por conta de Abraão ser rico, tá? Mas o próprio Deus já tinha determinado isso, que era Isaac o que herdaria não só as bênçãos, né? Mas também as riquezas de Abraão. E ele então, ele fez o que era possível fazer, deu presente para os outros filhos também, mas mandou eles embora. Agora, por que mandou eles embora? Por que não deixou que eles ficassem ali? Essa é uma questão também interessante para a gente entender, não é verdade? Porque o texto diz aqui que vivendo ele ainda, os despediu. Então Abraão, já no fim da sua vida, ele tomou uma providência de mandar esses filhos de conquetura ir embora. Por quê? Ele não queria morrer e deixar Isaac numa situação ali complicada com aquele monte de irmãos ali. Ele resolveu dar sequência somente naquilo que Deus tinha falado. Em Isaac será a tua descendência. Então ele tomou essa providência também de mandar embora. Não apenas deu presentes, né? Mas mandou eles que eles fossem embora. Tá? Então, Pastor, pode falar. até interessante entender que isso que o Alexandre falou, dessa percepção, né, de Ismael como sendo primogênito, é uma reivindicação até hoje, né, dos muçulmanos, né? Lá quando Maomé mandou fazer lá o Corão, ele substituiu a primogenitura de Isaac por Ismael. Então hoje, mesmo é interessante, porque Abraão, ele mesmo despedindo seus outros filhos com presentes, não nos nossos dias, não assim, não pacificou a situação. Pelo contrário, né? Hoje a gente vê o estado de guerra que vive, né? Todos descendentes do mesmo pai, tanto os árabes, né? Que no caso da Arábia Saudita, Iêmen. É, é verdade. Então, o que que acontece é isso. O Ismael, ele foi. Oriente, né? A gente É, fala depois do Eufrates, ó, vamos para lá, vamos embora. Mas mesmo assim, até hoje, tudo está em pé de guerra, né? Não há paz. porque realmente lá no livro deles, né, no Corão, eles falam de Abraão e de Ismael como sendo o filho da promessa. Amém? Vocês estão me ouvindo? Alô? Uhum. Sim, Sim, estamos vendo. Tá, Estamos então vendo. legal. Então, no Alcorão lá, eles falam sobre Abraão ser o pai de Ismael e Ismael ser o filho da promessa. Mas só que Ismael era filho da escrava, né? A promessa não era com a escrava, a promessa era com a livre. Aqui Paulo explica isso aqui dizendo, ó, quando ele vai falar sobre os judeus, né? Porque os judeus são descendentes da livre, de Sara, né? Ele fala aqui, ó, ele diz aqui, ó, Abraão teve dois filhos, né?
um da escrava e outro da livre. Todavia, o que era da escrava nasceu segundo a carne, pelos métodos naturais. E o que era da livre nasceu da promessa de Deus. Então, essa da escrava não poderia herdar. É difícil de esses povos entenderem, né? Mas é a lei de Deus, então não tem jeito. Então, Paulo também, ele fala aqui em Romanos 9, de 6 a 8, ele diz, ó, dizendo que não são os filhos, né, de Abraão segundo a carne, ou seja, os judeus. Ele fala que são os herdeiros da promessa de Deus, aqui os filhos de Abraão segundo a fé em Jesus. Estes são os herdeiros da promessa. Então, você vê aqui que Paulo agora dá uma outra conotação de herança, né? Então, com esse ato de mandar embora, podemos dizer que Abraão estava colocando a casa em ordem. A casa, de repente, ficou em desordem lá. Um monte de gente vivendo ali, habitando próximos um do outro. E Abraão sabia que a promessa era para Isaac e ele já estava com a idade dele avançada. Ele tinha que dar um jeito nessa situação. O que ele fez? Para que ninguém ficasse reclamando, ele deu presentes. E não deve ter sido presente barato, né? Deve ter sido presente que convenceu, né? Que convenceu aqueles filhos de Abraão a irem embora. Eles foram convencidos com esses presentes, tá certo? Então, Abraão morreu com 175 anos e ele foi... Aqui é interessante também, eu achei isso aqui intrigante, eu não consegui achar legal uma coisa para explicar bem para vocês. Se vocês estiverem aí, eu não tive tempo de pesquisar. Tá? Quando eu vejo alguma coisa que me interessa, eu pesquiso e avalio se tem fundamento bíblico, tá? Para poder trazer para vocês. Por isso que eu falei aquela história lá de Quetura com Agar, que alguns dizem que é a mesma pessoa. Isso são alguns estudiosos que falam, né? Mas não tem fundamento bíblico. A gente não precisa aceitar essas coisas. Mas aqui, esse versículo de 8 a 11, ele tem uma história interessante que eu não consegui pesquisar ainda não. Mas se alguém já tiver pesquisado, pode nos ajudar aqui. Diz que Abraão morreu aos 175 anos, farto de dias, e foi sepultado por Isaac e Ismael. Ué, e onde estavam os outros 6 filhos? Será que eles não foram nem avisados que Abraão tinha morrido? Porque os outros filhos eles estavam numa condição semelhante à condição de Ismael, não é verdade? E só Ismael e Isaac que fizeram o sepultamento do seu pai. Alguém tem alguma informação para poder acrescentar no nosso estudo aqui? É que não daria tempo, pastor. O Ismael estava mais próximo de Isaac, os outros foram para o Oriente, foram para além do Eufrates. É muito tempo, até não dava para esperar tanto. Então Entendeu? Não dá para esperar para sepultar naquele tempo, não ia ter como. Tá. Bom, tudo bem. Pode ser uma resposta. Pode ser uma resposta. Então, após a morte, a distância, né, de andando de camelo, sei lá, tanto tempo, realmente ficaria complicado. Na morte de Jacó, a gente vai ver que ele foi embalsamado, né? A gente vai ver depois que ele foi embalsamado e ficou durante aquele tempo lá, né? Acho que são 40 dias, sei lá, de embalsamamento para poder ser enterrado na terra dele. Mas aqui ainda não tinha, talvez, esse conhecimento e a distância realmente ia desfavorecer. Agora, após a morte de Abraão, isso aqui é interessante. Após a morte de Abraão, Deus abençoou Isaac. Isso está escrito no versículo de número 11. E aconteceu depois da morte de Abraão, que Deus abençoou a Isaac, seu filho, e habitava Isaac junto ao poço de Laai-Roi. Então, você vê que o próprio Deus ele não contestou, né, assim, vamos dizer, não se desagradou de Isaac, de Abraão ter despedido esses outros filhos, porque o fato de tomar Quetura foi uma providência dele, né? Foi uma providência dele, não foi a gente até vai ver depois lá no livro de Levítico, né, que essa questão de
ter mulher, para ter filhos, essas coisas, isso aí não agrada muito a Deus. Jacó fez isso, mas essas coisas não agradam muito a Deus. Então vamos lá. Versículo 20. E era Isaque de 40 anos quando tomou por mulher a Rebeca, filha de Betuel, né? E Isaque orou insistentemente ao Senhor para que sua mulher, né, sua mulher estéril, e o Senhor ouviu a oração de Isaque e Rebeca, sua mulher, concebeu. Bom, Rebeca, como Sara, né, ela era estéril. E o texto diz que Isaque orou insistentemente ao Senhor. Por quanto tempo, né, orou Isaque? Eu já até coloquei a resposta aí. Mas você vê que ele orou insistentemente por 20 anos. E isso é uma lição para nós, né? Muitas vezes nós desistimos de uma forma muito, muito rápida. Jesus disse que nós devemos orar, né? Orar sem cessar. Mas às vezes a gente fica naquela história assim: Deus já sabe o que eu preciso, e sabe mesmo. E Deus sabe mesmo. Nós não sabemos orar como convém, e isso é uma verdade, né? Nós não sabemos orar como convém e precisamos da ajuda do Espírito Santo, né? Que com gemidos inexprimíveis ele faz com que decodifica, vamos dizer assim, né? Aquilo que nós estamos falando, mas nós vemos aqui que um exemplo de um homem que ele não desistiu. Você vê que Abraão, não diz lá que Abraão orou por Sara. Não diz. Diz apenas que Deus falou para Abraão, fez uma promessa para ele de que dele seria, né, nasceria uma grande nação, mas ele não orou por Sara. Mas aqui o texto está dizendo que Isaac ele orou insistentemente por sua mulher, porquanto ela era estéril. E o Senhor ouviu as orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Então, por que se Deus ouviu a oração, por que demorou tanto? Alguém quer ajudar isso aí? Né? Alguém quer comentar? Não? Então, é porque existe... Assim, Pode falar. Pode falar, Marcos. não, eu só estava pensando aqui, não sei se procede ou não. Mas não, se ele tivesse. Aliás, ele não, a Rebeca tivesse, assim, concebida se tornasse fértil, né? Pudesse gerar mais rápido, né? Quer dizer, a oração de Isaac tivesse sido atendida mais prontamente, digamos. Esaú e Jacó teriam nascido mais cedo. Isso. Então, eu fico imaginando toda aquela história que Jacó conseguiu até enganar o pai, porque já era velho, não conseguiu reconhecer. Talvez não tivesse acontecido daquela maneira, né? Não sei, mas só uma hipótese que eu estou levantando aqui. Tá certo. É porque nós, né, a Bíblia fala que os nossos pensamentos, eles são da terra, são terrenos, e os pensamentos de Deus são maiores que os nossos pensamentos. Havia um projeto de Deus, né? Quando Deus faz, quando Deus chama Abraão, quando Deus chama Noé, há um propósito de Deus para que a promessa que ele fez no início, lá em Gênesis 3,15, que da semente da mulher nasceria aquele que iria pisar na cabeça da serpente. Há um tempo já determinado para que isso acontecesse. A gente, quando estiver estudando o livro de Daniel, a gente vai poder entender isso talvez melhor um pouco. Então havia um tempo já determinado por Deus. Então, nós temos três tempos que a gente pode falar, né? Nós temos o nosso tempo, que é o Cronos, né? O tempo cronológico, que ele é coordenado, né? pelo Sol, né? E pela Lua, como Deus nos deu esse tempo. O Sol e a Lua serviriam para a contagem dos dias, das semanas, dos meses e dos anos. Mas tem o tempo chamado Kairos, que esse é o tempo da resposta de Deus.
Então a resposta de Deus para Isaac, o kairós de Deus para Isaac, era de 20 anos. Entendeu? E existe um outro tempo, que é o tempo do Aion. Esse é o tempo que fala da eternidade. Mas o tempo da resposta de Deus para as nossas orações, essas coisas, é o kairós. E o kairós de Isaac foi de 20 anos. Mas ele esperou com paciência, não é isso que o Salmo 40 fala? Esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. O meu clamor, né? Então, o que quer dizer? Que ele, enquanto ele estava esperando, o salmista, né? Ele estava clamando. Estava esperando, mas estava clamando. Mas tem pessoas que para de clamar e fica só esperando. Tá certo? Então, Isaac aqui nos dá esse exemplo de perseverança na oração, de como nós devemos perseverar na oração. Lembra, Jesus contou uma parábola, que é a parábola do juiz iníquo, né? De uma mulher que eu acho que era viúva, eu não estou me recordando aqui muito legal agora da história, mas é isso. Era uma mulher que ela queria que o juiz julgasse a causa dela. E a Bíblia fala, né, ali, Jesus, quando está falando, ele fala que ele era um juiz iníquo, né? Um juiz iníquo. Mas aquela mulher batia na porta dele todo dia. Todo dia ela batia lá. Julga minha causa, julga minha causa, julga minha causa, julga minha causa. Então, ele teve que julgar aquela causa daquela mulher para que ela parasse de importunar ele. Jesus contou essa história. Então, eu creio que seja mais ou menos isso. Nós não devemos desistir dos nossos sonhos, daquilo, porque os sonhos eles são colocados no nosso coração por Deus, eu vejo assim. Então, se são colocados por Deus, a gente não pode desistir, entregar assim de bandeja. Não, eu vou buscar, eu vou orar sempre. Vou estar sempre orando, não vou desistir enquanto não receber. Não foi o Jacó, quando a gente for estudar mais lá adiante, Jacó lutou com um anjo e falou: não vou largar enquanto tu não deixar a minha bênção, né? Então nós temos que fazer assim também, tá certo? Então eu vejo assim. O Kairos é o tempo de Deus e Isaac, ele se mostrou uma pessoa obediente a Deus, uma pessoa que não desistiu do seu sonho e ele perseverou. Orou pela sua mulher insistentemente, olha, insistentemente. Não fez uma oração e, não, deixa para lá, Deus já sabe. É assim que eu vejo as pessoas falar assim, Deus já sabe. Tá bom, Deus já sabe mesmo. E sabe mesmo, tá certo? Mas a Bíblia fala que a gente tem que perseverar em oração. Alguém quer comentar sobre isso para poder falar um pouquinho mais? Não? Então vamos lá. Bom, então nascem os filhos de Isaac. Depois de 20 anos, nascem os filhos de Isaac. Deixa eu ver se tem alguém aqui querendo entrar na sala, que às vezes tem alguém que chega um pouquinho atrasado. Não tem, não. Então, depois de 20 anos de oração, de perseverança, nasce os filhos de Isaac, né? Rebeca engravida, né? Só que aqueles 2 filhos, enquanto Rebeca estava grávida, eles estavam brigando no ventre dela. Olha que coisa interessante, né? Já havia uma competição no ventre de Rebeca. Já havia uma competição ali. E Rebeca, então, foi perguntar ao Senhor, né? Ela perguntou. O texto diz que ela perguntou a Deus. E Deus, então, responde, olha, o que está acontecendo é que 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas, e um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. Olha que coisa interessante. Então, Rebeca é grávida, havia aquela briga lá no ventre dela, ela sentia isso, ela podia sentir, então ela quis saber o que era isso, e Deus então dá uma resposta, que ali haveria 2 povos, nasceria 2 povos do ventre dela. De Jacó, nós sabemos que nasceram
os israelitas, né? Quando Deus trocou o nome de Jacó para Israel, e de Esaú nasceu os edomitas. Mas veja, meus irmãos, isso aqui é um negócio muito interessante. Vamos lá. O ódio entre essas duas nações, eles não ficaram só no ventre de Rebeca, né? De repente eles poderiam, quando nascessem, né, sei lá, se reconciliar, alguma coisa dessa grandeza. Mas não foi isso que aconteceu. O ódio entre os dois que nasceram, Esaú e Jacó, ele perdurou. E da descendência deles, esse ódio continuou, tá? A luta entre essas duas gerações não encerrou quando eles vieram ao mundo. Pelo contrário, elas se intensificaram ainda mais. A gente ouve falar, esse negócio é interessante, a gente ouve falar de famílias no Nordeste do Brasil que são gerações que lutam, né? Gerações e mais gerações. Um pai vai lá e mata o filho do outro, aí passa um tempo, o outro vai lá e se vinga, e depois passa um tempo, o outro vai lá e vinga o que. E essa luta não acaba nunca. No caso aqui de Jacó e de Esaú, foi isso que aconteceu. Olha o que diz o livro de Números, né? Muito tempo depois, quando Moisés estava levando o povo para entrar na Terra Prometida, que é essa terra aí onde eles estão hoje, né? Onde esse Isaac, essa turma estava morando. Eles foram depois pro Egito e ficaram por lá durante 400 anos. Mas quando eles estavam voltando, eles precisavam passar pela terra dos Edomitas. Quando, quando Isaac abençoou a Jacó e Esaú foi perguntar se não tinha nenhuma bênção para ele, então Isaac deu as montanhas para ele. Então eles ficaram habitando lá. E quando esse povo que estava saindo do cativeiro do Egito para entrar na Terra Prometida, eles precisavam passar por essa terra de Edom. Olha o que aconteceu aqui, ó. Porém, né, Moisés, né, porém ele disse, se a gente começar do versículo anterior, do versículo 8, né, 8 não, do versículo 8, do versículo 8 em diante, vai dizer que Moisés mandou falar com o rei dos Edomitas, o rei de Edom, pedindo autorização para passar, e disse que não ia mexer na plantação deles, não ia beber da água deles, e se eles consumissem alguma coisa, ele pagaria. Mas o rei de Edom dá essa resposta aqui, depois vocês leem lá do versículo 8 até o 21. Nesse versículo 20, ele dá uma resposta, o rei de Edom. Olha, não passarás. E juntou um grande exército e foi ao encontro deles, com armas e tudo mais. Assim, né, recusou Edom de deixar passar Israel pelo seu termo. E por isso o Moisés teve que dar uma volta maior, por conta dessa briga que já tinha acontecido lá atrás, há mais de 400 anos, né? Mais de 400 anos tinha acontecido essa briga, e ainda eles alimentavam esse ódio. E isso acontece até hoje, continua, né? E já passado esse mais de 3.000 anos, 4.000 anos, esse ódio continua lá, o povo de Israel com essas nações vizinhas lá, que é resultado de tudo isso aqui, tá? No livro de 2 Samuel 8,14, Davi, né, diz que, assim, pôs guarnições em Edom e todo Edom pôs guarnições, e todos os edomeus ficaram por servos de Davi. Então, você vê que aqui a guerra continua. Davi fez dos edomitas um povo que lhe era tributário, né? Tinha que pagar tributos para Davi. Então, vamos lá. Então, o costume, eles nasceram e havia a profecia que Deus falou para Rebeca de que o maior, ele serviria ao menor. O costume sempre foi o menor servir ao maior, sempre foi assim, né? Mas aqui nós vemos que uma coisa inverteu. Porque Deus disse para Rebeca que o maior serviria ao menor. Por que será que ele disse?
Porque Deus, ele nos conhece muito antes, né, de nós nascermos. E o caráter de Esaú já estava desenhado no ventre da mãe. Quando ele estava brigando ali com Jacó, o caráter dele já estava desenhado. Então Deus sabia como é que seria o caráter de Esaú e havia um projeto de Deus para abençoar as nações. E não poderia ser através de um sujeito tão, como é que se diz, mal, né? Tão promíscuo como foi Esaú. Esaú foi um homem promíscuo. A gente depois vai ver isso, quais são as mulheres que ele escolheu e tudo mais. Então Esaú era uma pessoa que não serviria para dar sequência à promessa de Deus. Hein, Então, pastor? pode falar. No caso, Jacó também, ele não era muito fluxicheiro, né? Não, a Se gente bem vai que falar. depois ele pagou um pouco disso que ele fez, de enganar Ah, o irmão e o pai, ele pagou com o sogro, né, dele, com né? aquele Labão que nós Labão. estudamos. Labão, é isso, é. Labão nós estudamos semana passada. Labão. A gente já viu que o caráter de Labão também já não era lá essas coisas, né? Labão, quando o servo de Abraão chegou lá com aquele monte de ouro e tal, né? E Rebeca, né, era para ser tomada esposa de Isaac, ele já deu uma. Falou assim: não, fica aqui mais uns 10 dias. Esse Labão já era um cara meio também, caráter danificado. Mas isso que você falou aí é muito certo. Eu até botei Era aqui. o Lobão. Labão. Aí eu até botei aqui para a gente ver, porque Jacó não era lá essa flor que se cheira mesmo, não. Não era, não. A gente vai falar sobre isso aqui, tá? Mas olha só qual era o caráter desse homem chamado Esaú, né? Deus conhece o caráter. Olha só, no escritor de Hebreus ele diz assim, ó, e ninguém seja devasso ou profano como Esaú, tá vendo? Olha como é que ele era conhecido, né? Que por uma refeição vendeu o seu direito de primogenitura. Porque bem sabes que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, ele queria herdar a bênção depois de não ter mais a bênção, ele havia rejeitado, né? Ele foi rejeitado porque não achou lugar de arrependimento. Aí é que entra a diferença entre Esaú e Jacó. Porque Jacó, ele aprendeu com os seus erros, mas esse homem chamado Esaú não aprendeu com seus erros. Ainda que com lágrimas o buscou, mas ele não houve arrependimento no coração dele. Tá legal? Então, Esaú realmente era um sujeito que Deus já conhecia bem o caráter dele. Mas Jacó era bonzinho, conforme o irmão Alexandre comentou, eu coloquei aqui, viu, irmão Alexandre? Eu estava já lendo seu pensamento, você ia fazer essa pergunta. Ele dizia, vemos que havia uma briga entre os dois, não é verdade? Agora, e saiu o primeiro ruivo e todo como um pelo, né, peludo, e por isso chamou seu nome Esaú. O pelo dele era vermelho. E depois saiu seu irmão, olha aí. Olha o sujeito que o irmão Alexandre comentou aí, viu, Alexandre? Que não era lá também essas coisas aí. Ele saiu agarrado com o irmão dele, ou seja, não, quem vai sair primeiro sou eu, quem vai sair primeiro sou eu. Você vê que Jacó também não era lá essas coisas, né? Ele já estava querendo passar a perna em Esaú também. Ali, de repente, já no ventre lá, não sei, de repente tem que falar, pois, fica mais um pouquinho, deixa eu ir primeiro, sei lá, né? Esse tipo de coisa. Mas aqui mostra que Jacó também ele não era fácil, não. Tá? Não era fácil. Por isso o nome dele foi dado o nome a ele de Jacó. E Jacó quer dizer enganador, tá? E era de Isaac de idade de 60 anos quando gerou a esses dois filhos. Tá legal? Alguma pergunta até aí? Alguém quer comentar? O irmão Alexandre já tinha adiantado, né? Depois, se ninguém quiser, eu só. Se tiver tempo. Pode falar, ô Marcos. Cara, Oi?
Quer falar, Marcos? Eu vou. Assim, eu Oi. queria só comentar que eu acho Não, essa interessante questão essa. do nome Pode falar, Marcos, pode falar, eu falo depois. não, você começou a falar, não, Então, eu pode ia ir, eu falar espero, porque não tem problema não. eu acho interessante essa questão de no caso, Jacó, né, ele ter sido por passagem aí, né, do irmão mais velho, o primogênito, até pela questão de roubar, e como Deus ele continuou seguindo a promessa dele através de Jacó, né, e as 12 tribos. E o engraçado é que Deus ele realmente ele não se preocupa com essa questão é, de, de cultura, né? Porque você vê que a mesma coisa se repete com Manassés e Efraim, né? Quando o próprio Jacó, né, ia dar a bênção, né, para abençoar os filhos de José. Ele ia botar a mão na cabeça do mais novo, aí o José falou: Não, pai, isso aqui é o mais velho. Ele, Não, rapaz, é o mais novo que vai servir o mais velho. Então isso também se repete, né, esse padrão, porque Deus ele realmente não se importa com essa questão física, ou de atributos, ou de ser mais velho. Deus ele segue o propósito dele e ele realiza, né? É verdade. Isso aí. Marcos quer comentar também, Marcos? Isso aí mesmo. Fala, Marcos. Só a respeito dessa tradução do nome Jacó para enganador, é que É. uma vez, assim, eu vou em uma outra igreja que eu participava, teve um pregador que ele é até um judeu messiânico, se eu não me engano. Então ele tinha um conhecimento, assim, bom, né, da cultura, da língua hebraica, né? E ele, assim, ele fez uma exposição de que na verdade, essa tradução como enganador é uma derivação não muito boa, porque, na verdade, o sentido original de Jacó, né, que acho que ele até falou em hebraico, acho que é Yaakov, uma coisa assim, Yaakov, por aí, que realmente, é como fala o versículo 25, aliás, 25 não, o 26, né, 25 e 26, que é agarrar, né, o sentido original seria agarrar, né, Jacó era o... Então, assim, e claro, aí, como a questão assim, de sentido derivado, não sei se os teólogos imaginaram assim, né, ele tentou agarrar, tentou ultrapassar, tentou usurpar. Então, Jacó é enganador. Mas ele colocou que não é bem assim, porque o sentido original não é, digamos assim, perverso, né? É uma coisa neutra, né? Agarrar é neutro, depende do propósito que você está agarrando, né? Então, você botar sobre um prisma espiritual, esse agarrar aí dele, que gerou o nome dele, não era nem uma coisa maléfica, pelo contrário, é como se inconscientemente ou subconscientemente, ali ainda como recém-nascido, ele já estava querendo cumprir a promessa lá de atrás, de Abraão, né, de que era preciso pessoas assim, de caráter para, né, levar a descendência de Abraão, né, assim, bom caminho, né. Sei. Então, assim, eu não sei se o pastor Robson, assim, mas assim, só para não ficar essa coisa estigmatizada, né, Jacó é enganador, talvez seja uma questão de semântica que foi, digamos assim, os estudiosos com o tempo foram levando para esse lado, né, mas não seria o sentido original a tradução original do termo, né, do nome. Tá, mas então vamos analisar aqui, o Marcos. Achei interessante. Daqui a gente vai ver mais adiante quando ele vai oferecer uma proposta para o irmão dele. Mas quando Isaac estava para morrer e que ele queria abençoar a Esaú, ali Jacó enganou. Ali ele enganou. Ele mentiu, ele colocou um pedaço de pelo de animais para enganar o pai dele, que o pai dele estava cego, né? E a gente vai ver mais adiante isso aí, mas só para te adiantar aqui. Ele ouviu, a mãe dele ouviu quando o Isaac falou, Jacó, o Esaú, vai lá, pega uma caça e faz aquele guisado, sei lá qual é o nome, para mim do jeito que eu gosto, né? Porque ele sempre fazia para o pai. E ele saiu para caçar o animal e a mãe falou para ele, olha, o Jacó, teu irmão vai receber a bênção, mas eu não quero que ele receba, eu quero que você receba.
Eu quero que você receba a bênção. Aí ele, mas não vai dar, mãe. Como é que vai ser? Meu irmão é peludo, o meu pai conhece o cheiro dele. A mãe falou assim: não, eu vou arrumar um animal aqui, vou tirar um pelo dele, vou colar no teu corpo e vai ficar com o teu cheiro. Vou pegar uma roupa que ele sempre bota, sei lá. E foi assim que ele enganou o pai dele. Ele enganou o pai dele. E isso, seguindo ainda mais adiante, os padrões da Bíblia que fala que aquilo que nós semearmos, nós vamos colher, né? Quando ele chegou na casa, esse Jacó aí, quando ele chegou na casa de Labão para casar com Raquel, ele foi enganado porque Labão não deu Raquel, deu Lia. E depois deu Raquel. E depois ele enganou Labão mais outras tantas vezes. Então, esse nome de enganador, usurpador, eu só não acho que ele usurpou a primogenitura porque a gente vai ver aqui que foi um acordo. Foi um acordo, né? Foi um acordo. Alguém desprezou uma coisa que o outro valorizava. Então, não se pode aqui, né? Outro dia eu ouvi uma pessoa, né? Tinha um terreno que um pastor comprou. Um pastor comprou um terreno com dinheiro da igreja. Ele pediu ofertas, né, para a igreja, fez carnê, a igreja aceitou aquele desafio, todo mundo colaborou do jeito que pôde, e o pastor comprou o tal do terreno. E depois esse pastor, não sei por que motivo, não posso nem entrar nesse detalhe, porque eu não conheço bem a história, ele resolveu vender o terreno para um outro pastor. E ficou com o dinheiro. Entendeu? Então, eu conheço pessoas que eram ovelhas desse pastor que recebeu as ofertas, que comprou o terreno e que depois vendeu o terreno para um outro pastor. Eu conheço pessoas que têm raiva do pastor que comprou o terreno. Ora, o que tem a ver o pastor que comprou o terreno? Ele comprou o terreno com dinheiro que ele recebeu na igreja dele, as pessoas ofertaram, ele comprou um terreno que estava sendo vendido, que poderia ser comprado por qualquer pessoa. A culpa não está no pastor que comprou, a culpa está naquele que vendeu, que ofertou, né? Então, eu vejo assim, essa descrição do judeu aí, a gente até tem que ter um certo cuidado com o judeu, porque judeu, como eles trabalham muito com as sabedorias dos rabinos, e eles seguem os rabinos e têm essa sabedoria deles escrita nos livros, né, de Talmud, Midrash e outros livros, né, que tem, às vezes eles fazem uma interpretação lá e é comum você ver um rabino interpretar algo desse, como você falou aí do que ele não era enganador, né, usurpador. É possível que um rabino lá, outro tenha dado uma tradução diferente, mas isso não vem assim muito ao caso. É importante a Não, gente saber. Uhum. É importante a gente saber. Não, só esclarecer. Não, que eu ia comentar assim, esse comentário dele, ele não estava. Ele não entrou nesse. Não para virar o caráter, ele entrou assim, para alimentar. Não estava discutindo que ele não. Realmente ele sim tinha problema de caráter, tanto que Deus teve que trabalhar nisso ao longo do tempo. Sim. Esse comentário foi apenas quanto à etimologia do nome dado pelos pais, apenas isso. Não é negando que ele tenha sido enganador, que ele tenha sido mentido, enfim, teve problema sério. É só a questão etimológica do nome de origem, né? É apenas isso, não é negando o que ele fez de errado depois. Não, eu não, Só para ficar claro. Eu entendi. Eu entendi. O que eu estou só falando é que às vezes é que eu, por exemplo, eu aceito assim com mais, embora eu saiba que eles como conhecem o hebraico, eles, Não, tanto que até hoje existe, se usa esse nome, né, no meio de por conhecer o hebraico, às vezes não, eles têm uma vantagem, né? Eles conhecem os hebraicos, os originais, estão todos lá com eles, e a gente tem aqui o original traduzido para nossa língua, e às vezes perde um pouquinho, né? Mas é válido a gente aprender isso aí que você falou. É válido a gente ter uma outra visão de alguém que falou. Mas o que eu acho, eu assim, né, na minha forma de... que eu não conheço tão profundamente, mas o nome de usurpador aqui fica meio esquisito.
mas de enganador fica mais legal, porque ele enganou, mais adiante ele enganou o pai. Ele enganou o pai dele. E depois foi uma semente que ele implantou de enganar, que ele acabou dando de cara com um enganador também, que corrobora com a palavra que diz que aquilo que a gente semeia, a gente colhe, né? Mas é válido, irmão Marcos. Isso aí, eu gosto muito de ouvir. É claro, a gente só tem que ter cuidado que tem judeu que tem umas elucubrações aí, estranha pra caramba. Mas no que diz respeito à etimologia, né, da palavra, uma tradução mais correta, eu acho legal pra caramba. Mas é isso aí. Mas você falou que na tradução ele disse que era o quê mesmo? Marcos. Pastor, eu tô com o original aqui, ó. Ah, Oi. pode falar. Alô? Pastor, eu tô com o original aqui. Ah, Então, Jacó, aqui no Strong, diz assim, aquele que segura o calcanhar ou suplantador. é. Esse é o original, é isso aí. Eu também já tinha visto essa de que segura o calcanhar. Eu tinha visto essa tradução também e até na minha Bíblia eu tenho uma Bíblia que ela tem comentário, ela fala do que segura o calcanhar também. Mas eu não sabia que essa era a tradução conforme o Marcos falou aí. Mas é mesmo, ele segurou o calcanhar do sujeito lá, né? Mas ele realmente tinha essa ideia de enganar um pouquinho, né? Você vê que mesmo lá com Labão, quando a gente vai estudar lá, a gente vai ver que Jacó, viu, Marcos? Marcos tá ouvindo? Sim. Lá com Labão, Eu sou. Tô aqui. Oi. Quando a gente for estudar mais lá na frente, a gente vai ver que Jacó estava enganando ele. Então ele resolveu fazer um negócio lá de pegar uma madeirinha, raspar a madeirinha, para as cabras nascer listrada, para as cabras nascer branca, ou para as cabras nascer malhada. Jacó não era fácil, não. Jacó não era fácil, não. Tá, mas ele teve um grande encontro com Deus quando ele estava indo para Jacó, para a casa de Labão, que ele passou por Betel e ele viu aquela escada que subia e descia. Ele fez uma oração ali que se Deus guardasse ele voltaria ali a Betel. Ele fez um altar lá. Quando ele trouxe a família dele toda e que ia passar por Betel, a primeira coisa que ele fez foi santificar o povo. Que isso ele entendeu que alguma coisa tinha que ser feita. Então ele reuniu o povo e falou: olha, nós temos que nos santificar para estar na casa de Deus, na presença de Deus. Aí jogaram lá os ídolos fora, enterraram, fizeram uma coisa assim. Mas isso que você falou aí do judeu é legal. Os judeus realmente eles sabem muito, muito mais do que a gente com relação ao original da Bíblia, né? Mas Etimologia. da etimologia da palavra. Isso é legal. É muito legal isso. Eu até comecei a estudar hebraico, mas tinha que ter mais tempo para estudar e parei. Mas é legal, isso aí, valeu mesmo a contribuição aí. Então, Jacó é esse sujeito que enganou, né? Ali o irmão na realidade ele estava lutando, né? Conforme o irmão Marcos falou aí. Lutando, segurando o calcanhar dele. Mas olha aqui, o problema da preferência, que a gente vai ver aqui, é um negócio interessante. O texto aqui fala que eles estavam crescendo, mas havia uma preferência, né? Rebeca tinha preferência por Jacó e o Isaac, né, por Esaú. Olha que coisa aí, dá um problema sério. Esse negócio de preferências na família é complicado. Mas a Bíblia é um livro que ele não esconde problema algum, tá certo? Então diz aqui, ó, e cresceram os meninos e Esaú foi homem, perito na caça, homem do campo, mas Jacó era homem simples, habitando em tendas. E amava Isaac e a Esaú, porque a caça era de seu gosto. Você vê? Qual era o interesse de Isaac amar Esaú? Está bem claro aqui, né? Não é por causa do caráter dele, nada. Era por aquilo que ele dava para Esaú. Ele dava caça, fazia uma comida gostosa, e Isaac era levado, né, pela boca.
mas Rebeca amava Jacó. Então isso aqui era um primeiro problema aqui que já que vai gerar um problema futuro, tá? Que é essa parte da família dividida aqui. Agora, veja aqui, né, primo? Veja o que acontece aqui com isso que a gente está falando sobre Esaú. Jacó fez um guisado. E veio Esaú do campo e ele estava cansado. Olha, está dizendo que ele estava cansado. Então ele embora provavelmente estava trazendo ali o resultado da ida dele ao campo, a caça, né? Mas diz que ele estava cansado. E ele chega para Jacó e fala: me dá um pouco desse guisado vermelho, porque eu estou cansado. Está escrito ali que ele estava com fome? Não, ele não estava com fome, está dizendo que ele estava cansado. Provavelmente ele queria comer e tirar um cochilo, dormir, descansar, não sei. Mas o texto está dizendo que ele estava cansado, ele não está dizendo estou com fome. Agora, se tivesse, né, uma amizade entre os irmãos, qual seria o problema de Jacó? Né? Por isso que o Alexandre falou que o Jacó não era lá essas coisas, e é verdade. Qual seria o problema de Jacó dar um pouco daquela comida para o irmão? Não tinha problema nenhum, não é? Não tinha problema nenhum. Mas o que Jacó faz? Jacó faz uma proposta indecente para o irmão. Eu vejo isso aqui como uma proposta indecente. Uma proposta indecente que o seu irmão aceitou. Ele disse assim, ó: vende-me hoje a tua primogenitura. Ou seja, eu vou pagar com a comida que você está querendo comer porque você está cansado. Então eu te dou a comida e você me dá a sua primogenitura. A gente pode fazer esse trato. Você topa? Essa proposta não deveria ser aceita, jamais, né? Porque a primogenitura era algo muito importante. Era algo importante. E disse Esaú: eis que estou a ponto de morrer. Ele estava a ponto de morrer por quê? O texto não fala que ele estava com fome, só fala que ele estava cansado. Então, eis que estou a ponto de morrer de cansaço? Será que era isso que ele estava querendo dizer? E para que me serve a primogenitura? É interessante isso aqui. Então, a primogenitura garantia que direitos dobrados, sem contar a herança espiritual, porque o pai ia impetrar a bênção naquele que era o primogênito. Mas Esaú, como disse lá no escritor de Hebreus, ele nem se arrependeu. Ele nem se arrependeu. Tá certo? Então, eu fiquei olhando para isso aqui e falei: poxa, ele não está com fome. Ele está cansado. E disse que estava a ponto de morrer. Estava tão cansado a ponto de morrer. Para que serve a primogenitura? A primogenitura não serve para nada. Ele realmente ele desprezou e desdenhou. Mas Jacó aqui, ele fez uma proposta que, puxa vida, não havia necessidade de fazer, mas ele fez. Ele fez e o irmão dele aceitou. Alguém pastor? Pode falar. Sempre que eu lia essa conversa, esse diálogo entre os dois, eu sempre imaginei que pudesse haver aí um exagero por parte de Esaú. Porque eu fiquei pensando, ele é caçador, sempre caçava, né? Eu ficava pensando, será que ele caçou tanto, andou tanto, caminhou tanto, que se no começo aquele ensopado ali, ele ia morrer ali naquela hora? Eu sempre fiquei me perguntando se tinha algum exagero aí nessa afirmação por parte de Esaú, né? O que me adianta a primogenitura se eu morrer? Não vai adiantar nada. Então, realmente, é uma coisa legal de se meditar, né? Porque ele não estava com fome, ele estava ali cansado. Eu fico pensando se tinha um exagero ali da parte dele para realmente querer. E, por outro lado, também é interessante. Jacó podia ter dado o guisado, você vai ter negociado o guisado com o cara. É verdade, é verdade. Eu vejo isso. Ele provavelmente estava cansado, mas, sei lá, ele na realidade ele não era uma pessoa que estava aí para nada. O pai dele gostava dele por causa das coisas que ele dava pro pai. Ele ia lá, caçava, matava uma ave lá, sei lá o quê, e trazia, fazia e dava pro pai, e o pai gostava. Tanto é que foi o que o pai pediu
né, antes de morrer, falou: Poxa, vai lá e faz isso para mim que eu vou comer e vou morrer. Meu pai falou isso para ele. Então ele aqui, sei lá, estava cansado, não queria fazer mais nada, ou sei lá. Mas eu sei que ele desdenhou sobre algo importante na vida dele. Ele trocou, né, esse prato e o Jacó se aproveitou, fez uma proposta. Ele aceitou, isso é o que acontece na nossa vida. Às vezes as pessoas estão tão carentes de alguma coisa que recebe uma proposta qualquer e o inimigo ele é audacioso, né? E as pessoas aceitam. E depois fica Então, como é que... Pode eu falar. também fico pensando assim que essa questão aí dessa venda aí da primogenitura, isso é um pensamento meu, né? Que na verdade são detalhes que só contribuem para o cumprimento daquilo que Deus quer, porque antes de realmente Isaac abençoar Jacó em vez de Esaú, Jacó já tinha um direito de primogenitura ali passada pelo irmão. Então, né? E outra coisa também que eu vejo é que Jacó ele foi muito influenciado pela mãe. Eu fico pensando, será que se a mãe de Jacó não tivesse pedido para ele ir lá, e a palavra fala que ele foi até um pouco resistente, ele fala, se meu pai vai descobrir como eu vou ser passado por mentiroso e eu vou atrair maldição para mim, não bênção. Ela, não, é que essa maldição recaia sobre mim. Né? Mas eu acho que assim, são detalhes que acontecem para Deus ele cumprir o propósito que era dar andamento, né? Através de Jacó ali, a promessa que veio de Abraão e Isaac. Né? O que acontece, irmão Alexandre? Eu vejo assim. é, Você falou sobre Efraim e Manassés, lembra? Aham. Então, eu vejo que se nada disso tivesse acontecido, provavelmente algo da grandeza do que aconteceu com Efraim e Manassés aconteceria aqui com Esaú e Jacó. Não sei, porque o Senhor já tinha profetizado porque o caráter de Esaú já estava destacado. Mas realmente essa venda da primogenitura caracterizou mais ainda o caráter devasso de Esaú. Devasso de Esaú. Agora, a mãe de Jacó, Rebeca, ela quis dar uma ajuda, tá certo? Ela quis dar uma ajuda para que se cumprisse a promessa que ela tinha ouvido de Deus. O maior vai servir o menor, tá certo? O maior vai servir o menor. Então, é como se a gente às vezes recebe uma profecia, algo assim, e a promessa de Deus ela vai se cumprir. Mas às vezes ela retarda um pouquinho por conta de algo que a gente faz na tentativa de ajudar ao cumprimento da promessa de Deus. Isso aí não é muito legal. Foi assim com Ela acabou Ismael, agindo né? como Sara, né? Ela Exatamente. acabou agindo como Sara em Isso, relação. Nesse exatamente. ponto. Sara não, ela postergou ali. Eu não sei se o tempo do nascimento de Isaac precisava ser tão longo assim, mas postergou. 13 anos a mais ali aconteceu. Então eu vejo assim, é, Esaú, ele não estava nem aí, Deus já sabia disso, e já, né, por isso que deu a profecia lá dizendo que o maior serviria ao menor, já estava caracterizado o que ia acontecer, então ia acontecer mesmo. Mas a Rebeca ali, ao enganar, ela usou de um artifício, mas você não vê, nem o próprio Isaac recriminou a Jacó, né? Nem o próprio Isaac recriminou a Jacó, porque provavelmente aquilo foi tão confortante no coração de Isaac, porque ele conhecia o caráter do filho. Ele conhecia o caráter de Esaú, entendeu? Então você vê que Isaac não reclamou, ele, mas quem. Foi Jacó. Aí Esaú se esperneou, mas não tem mais nenhuma bênção para mim, não. Eu já dei tudo para ele. Já foi, já foi. Então, eu vejo assim que Deus ele vai dando, ele vai ajeitando. A gente às vezes cangalha um pouquinho e Deus conserta, né? Porque a promessa, os propósitos de Deus,
e nunca vão ser frustrados, tá certo? Tá, mas é legal, gostei daí do que vocês falaram, né? Cada um comentou um pouquinho. O Marcos trouxe essa ilustração do judeu lá que deu uma definição melhor sobre o nome Isaac, Jacó, né? Que fala que ele não é o que a gente às vezes fala, embora a vida dele mostrou que ele era realmente um enganador. E é isso, gente. Nossa aula de hoje a gente vai ficando por aqui. Mas olha só, para a gente terminar a última transparência, olha só o que Jacó falou para ele. Jura-me hoje. E ele jurou. Sabe? Ele jurou, cara. Ele jurou. Ele jurou que a primogenitura dele passaria para Jacó. Ele jurou, ele não deu nem a mínima. E aí Jacó deu pão para ele, né? E Jacó deu pão a Esaú e o guisado de lentilhas. Ele comeu, bebeu, levantou-se e saiu. Assim desprezou, tá vendo? Desprezou Esaú a sua primogenitura. Então a gente vê que Esaú realmente ele não era uma pessoa de um caráter muito legal e não serviria realmente para dar sequência ao propósito de Deus. Mas é legal a gente ouvir, né, os comentários de vocês aí. Isso é muito legal, ajuda muito, ilustra bastante a nossa aula. E a gente acaba até, ó, já são 9 horas, caramba, já passamos até da nossa hora. Mas é isso, meus irmãos. É isso. Ainda tem muita coisa para a gente ver, que eu falei que a gente vai falar até Jacó gerar os 12 filhos, aí a gente encerra esse estudo de Gênesis aqui. Depois a gente pode voltar numa outra hora para estudar sobre José e outras coisas. Mas a gente vai estudar o Apocalipse, tá? Mas eu quero terminar com Jacó e seus 12 filhos, tá bom? Tudo bem, gente? Tem mais alguém que quer falar mais alguma coisa? Alguém quer falar? Professor, só finalizando aí. Ah, Só finalizando aí, eu gosto muito de assistir programas de sobrevivencialismo, né? Aquele negócio lá no Discovery, que o pessoal fica lá na selva e tem que caçar. E às vezes a gente vê que a pessoa fica um dia inteiro procurando uma caça e não acha. Aí dorme, acorda com fome, vai outro dia, não acha a caça. Aí, às vezes o cara fica dias sem achar uma caça para comer. Aí você imagina Esaú. Esaú sai para caçar, não é bem sucedido, está muito cansado, ele vai lá para aqueles lugares áridos, né, lugares desertos, né, e quando volta ele, por causa de um cansaço, né, ele vende a coisa mais importante da vida dele. Então isso remete àquilo que diz lá em Apocalipse, né, que ao que vencer, né, aquele que for fiel até a morte. Esaú chega assim mesmo, tudo bem, assim, que ele tenha ficado um dia ou 2 dias caçando, não importa o nível de cansaço dele. Mas, digamos que ele tenha ficado uma semana fora e não comeu e estava muito cansado. Nada disso justificaria ele abrir mão daquilo que era mais precioso para ele. Assim tem que ser com a gente. A gente está no deserto, a gente está nas lutas do dia a dia, e certamente, na nossa caminhada vai aparecer alguém oferecendo alguma coisa boa para nós, né? Alguma coisa que é do nosso interesse para saciar aquela nossa fome no momento. Aí é aí que a gente tem que ser resiliente e permanecer fiel. mas Fiel até a morte. Pastor Robson, eu me veio uma coisa aqui à mente agora. E aí eu queria ouvir a opinião de vocês, porque, como eu falei aqui, o texto não fala que Esaú estava com fome, só fala que ele estava cansado. Mas será que, por um momento, não passou na mente de Esaú, né? Quem sabe ele tenha ouvido, durante esses anos de vida junto lá, ouvido falar que o menor serviria o maior. E quem sabe nesse momento pode ter tido ali um tipo de orgulho lá no coração de Esaú, né? Não, olha só, me dá o teu guisado aí. Ou seja, fazer
aquilo, como o texto, né, fala que o menor, né, o maior serviria ao menor, será que não pode ter passado, né? Isso aí é só para a gente não estar na Bíblia ali, mas a gente pode até pensar isso. Às vezes a pessoa, por um orgulho, né, um orgulho, e ele, uma vez confrontado com o orgulho dele, ele não poderia mais voltar atrás, né? Do tipo, você me dá daquilo que você fez aí. Sei lá, pode ser também isso aí, né? O que vocês acham? Ele tá bravo do orgulho, né? Pessoa É, orgulhosa, né? Às vezes a pessoa, infelizmente, às vezes a pessoa está tão longe de Deus já se distanciou tanto, mas ela está presa a conceitos religiosos na vida dela. Ela acha até que tem razão, que ainda tem direito a alguma coisa, mas na verdade já já está distante de Deus e o só resta ela se arrepender, né? é porque me passou isso aqui, porque o texto não fala que ele estava com fome, né? Se ele estava cansado, a coisa mais correta que ele ia fazer era ir descansar, pô. É? Sei lá, ia descansar, ia deitar e sei lá. Mas é isso, gente. Ó, valeu, foi Pastor, muito bom. Fala. pastora Roberta falou aqui que pastora Roberta falou aqui que Esaú trocou o que era eterno pelo que era passageiro, né? Isso é verdade. Isso é verdade. E, infelizmente isso acontece, né, com muita gente. Acontece, Judas trocou o que era eterno por 30 moedas de prata. Isso aí é uma verdade. Isso é uma verdade. Uma contribuição a mais. Fala quem ia falar, Marcos ou Alexandre? Acho que era Marcos. Marcos. Pode falar, Marcos. Dormiu. Marcos quer falar? Marlene. Se eu tô falando, não. Marlene Não, quer não, eu não falar? estou falando, estou só ouvindo. Ah, é? Marlene quer falar, Marlene? Hoje eu senti falta da Lizzie. Marlene tá aí ainda? Tá aí, Marlene? Gente, foi bom, né? A gente aprendeu aqui, a gente vê aqui algumas lições, como essa história de predileção dentro de uma família não é algo muito legal. A gente vê que aquilo que é eterno, como a pastora Roberta agora, né? Ela contribuiu aí, ele trocou o que era passageiro, terreno, né? Por algo que era eterno. A gente vê a importância de a gente ficar firme, porque uma proposta indecente dessa, Satanás fez para Jesus quando Jesus estava com fome, né? Olha, manda que essas pedras aí se transformem em pão, essas coisas todas. Então a gente precisa ficar muito ligado mesmo. Tá bom, meus irmãos? Podemos nos encontrar na sexta-feira? Amém? Amém. Então tá bom. Deus abençoe cada um de vocês. Pedir aqui o irmão Alexandre para orar. Ora, por Amém. favor. Encerrando a nossa reunião, irmão Alexandre. Amém, Senhor. Obrigado por essa aula, Senhor. Obrigado por esse tempo que a gente passou junto aqui, Senhor. Essas horas preciosas, Senhor, que passam rápido. Amém. Senhor, porque é um aprendizado aqui para a gente estar recebendo, Senhor, esse conhecimento, está entrando no nosso coração, está gerando vida. Senhor Amém, Deus, é muito Jesus. importante esse momento que nós temos aqui. Eu abençoo, Senhor, a vida do pastor Roberto, que tem, Senhor, se esmerado para fazer o melhor. Senhor Deus, que o Senhor possa dar vigor, Senhor, energia, Senhor, para ele poder, Senhor Deus, continuar fazendo a tua obra por muito tempo, Senhor. Abençoa também o pastor Robson, a pastora Roberta, Amém, Jesus. Senhor, os irmãos aqui presentes, que o Senhor possa. Eu acho que encerrou. Alô? Alguém está me ouvindo? O Senhor possa dar uma noite tranquila, Senhor, que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, essas aulas estão sendo gravadas. Eu vou depois ver com o pastor Robson se tem um jeito. É que eu tentei mandar por e-mail, mas é muito grande. 1 hora de gravação é muito grande. Aí eu queria. Eu posso mandar o arquivo PowerPoint, é pequeno, mas a gravação, que é essa grandeza, né, da gente estar discutindo, vendo as opiniões dos irmãos, é isso que acrescenta mais ao estudo.
e eu não sei como eu faço chegar até vocês. Talvez colocando no Facebook ou colocando no site da igreja, eu não sei, depois eu vou ver com o pastor Robson. Como que a gente pode disponibilizar para vocês? Tá bom, meus irmãos? Deus abençoe a Bem, pastor, todos. acho que Oi. eu acho que seria de repente interessante criasse um canal no YouTube para a igreja e upar os vídeos todos lá. Aí acho que fica disponível, é um É, espaço né? já público. Ah, É. tá. Não Eu vou paga ver, nada não, é gratuito. eu vou ver com o pastor Robson como é que faz isso, porque eu não tô Não, já conseguindo. tem o canal lá, Semente da Palavra TV. É só Ah, não subir. sabia. Ah, Ah, Acho que é? o Roberto está legal. sempre subindo lá. Então, Ah, tá. Então tá no... vamos botar esses vídeos lá, que aí até pode, né? A gente pode estudar depois, é melhor em casa, ou aqueles, até aqueles que às vezes perderam, né? Por exemplo, da aula passada, a gente foi também tão legal a gente discutir. Então, vamos fazer isso, vamos disponibilizar lá, tá bom, meus irmãos? Ó, Deus abençoe a todos, que o Senhor guarde a vida de vocês e que tenham dias assim muito especiais Amém. na presença de Deus e nos encontramos então na sexta, se Deus assim nos permitir, tá bom, irmã Sexta-feira. Marlene, irmão Marcos, irmão Tá, Alexandre, irmão Pastor Robson, e fala com a irmã Ok. Lizzy, que eu senti a falta dela, o irmão Carlos passou um zap dizendo que não ia tá, poder participar, tá? Mas estamos aí juntos. Amém? Deus abençoe a todos. Amém. Fiquem na bom, paz obrigada. em nome de Jesus. Tá bom, minha Tchau, irmã? tchau. Deus Em nome abençoe. de Jesus. Tchau. Amém. Vai. Tchau.